Vamos falar então de O Uruguaia, do Brasílio da Gama. Primeiramente, este é um vídeo de uma série de vídeos que tem aqui nesse canal sobre as obras literárias obrigatórias no vestibular da UFPR. Então, se você ainda não viu os outros, eu vou deixar aqui na descrição para você ir lá clicar e assistir. Outra informação muito importante é que o que eu vou falar aqui é basicamente um resumo da obra. Outras informações como características gerais, contexto histórico, como usar na redação do Enem, linguagem, você encontra no estudo dirigido que eu fiz sobre todas as obras literárias da UFPR. Além disso, lá também tem exercício, então o material tá bem bacana. Você pode adquirir ele indo lá no meu Instagram, é só mandar mensagem pra mim pelo direct pra te informar como que tá o andamento, porque agora, atualmente no presente, ele ainda não tá pronto, mas quando você estiver assistindo, provavelmente já vai estar. Então vamos lá, vamos falar desse poema épico. Mas antes de falar do poema, eu preciso falar sobre o autor do poema, que é o Basílio da Gama. Por que é importante falar sobre ele? Porque a história dele está refletida no poema. O Basílio da Gama, ele tinha uma forte ligação com os jesuítas. Ele nasceu aqui no Brasil, ele estudou numa escola jesuítica, e aí quando os jesuítas foram embora do Brasil, ele foi embora do Brasil junto. Foram embora é muito fofo, né? Quando eles foram expulsos do Brasil, o Basílio da Gama foi junto, e ele continuou fazendo várias obras e trabalhos jesuíticos, até que ele foi exilado devido a esses trabalhos. E aí, durante esse exílio, ele fez um poema para a filha do Marquês de Pombal na intenção de ser solto. Esse poema não é o Uruguai. O Uruguai ele fez depois, pro irmão do Marquês de Pombal. Você vê que tem uma relação muito grande entre ele e a família do Marquês de Pombal. E aí, esse poema épico gira em torno do Tratado de Madrid e da tomada de terras que eram ocupadas por indígenas. Mas esse poema ele não vai direto para a história, ele tem algumas outras partes antes, que é a dedicatória, uma parte onde ele pede ajuda para as musas e para os deuses, para ajudar ele a escrever o poema. Então, assim, é um poema um pouco difícil de ler, principalmente se você não tem tanto conhecimento sobre poemas épicos como eu não tinha quando eu li. Então, assim, foi um poema muito difícil de ler, até porque ele também foi escrito em 1700 e lá vai bolinha. Então, assim, a linguagem também não ajuda muito. E aí eu vou falar pra vocês o resumo do que eu entendi da parte onde começa a narrativa, né, da parte de narrativa, porque ele é bem dividido, então assim, acabou a dedicatória, começa a narrativa, e essa divisão é bem feita. E aí agora eu vou explicar pra vocês o que eu entendi de tudo isso. Tinha uma tribo indígena que ficava num local próximo ao rio Uruguai. Essa tribo, ela era comandada pelos jesuítas, e o líder desses jesuítas era um padre chamado Padre Baldo. Ele teve um filho com uma índia, e ele tinha, assim, o desejo de que o filho dele se casasse com uma lindóia, que era uma índia, assim, a representação da beleza, ela era realmente muito bonita, e ela era esposa do Cacambo, e o Cacambo era um chefe indígena. Então, assim, num plano bem maquiavélico para eliminar o Cacambo da história, para que o filho dele pudesse se casar com a lindóia, ele manda o Cacambo para uma missão, né, para uma batalha, que é essa batalha que vai acontecer com os portugueses, por conta do Tratado de Madrid. E essa batalha, ela ocorre às margens do rio Uruguai, por isso até que o nome do livro é O Uruguai. O poema fala que não teve um acordo, e aí quem estava à frente da batalha era o cacique, esse cacique é morto, e o Cacambo é capturado, ou seja, os indígenas eles acabam perdendo essa batalha. E aí, durante a captura do Cacambo, ele percebe que o culpado de todos os males daquela tribo era, na verdade, os jesuítas. E aí os portugueses permitem que ele vá embora para poder contar para os outros essa descoberta que ele fez, que na verdade os indígenas estavam sendo marionete dos jesuítas e que a culpa de todas aquelas tragédias era na verdade dos jesuítas, que eles eram os vilões dessa história. Só que quando ele chega lá, ele é envenenado pelo Baldo, e a lindóia, ao perceber que ela teria que se casar com o filho do padre, ela se suicida, deixando-se ser picada por uma cobra venenosa. Essa é a história principal, no meio tem outros personagens, mas pelo que eu vi, o que mais é cobrado no vestibular gira em torno dessa história principal mesmo que eu contei pra vocês. E aí, pra ajudar vocês a fixar, eu vou deixar aqui na tela uma questão pra vocês pensarem nela e dar pausa em mim. Agora que você já pensou nela, vamos discutir as alternativas. A primeira alternativa aí dá pra ver que, obviamente, não é ela, parece que tá falando de outro livro, Diogo, eu nunca falei pra vocês de nenhum Diogo, e na Bahia tá, tipo, totalmente geograficamente errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra, assim. Essa alternativa tá errada. A letra B fala que o Cacambo se suicida depois de saber da morte da lindóia, mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu, a lindóia se suicida
depois da morte do Cacambo, então essa alternativa aí também tá errada. A letra C fala que ele foi escrito durante o Barroco, mas se vocês já estudaram períodos literários, vocês sabem que o Barroco é também chamado de secentismo, porque ele aconteceu durante o século XVII, nos anos de 1600. Então não pode ser essa também. Esse poema épico, ele é arcadista, ele foi escrito durante o período literário arcadista. E aí a letra D fala que os jesuítas são os vilões da história, e realmente foi isso que eu mostrei pra vocês o tempo todo, que os jesuítas, eles foram colocados nesse poema épico como os vilões da história. Então essa aí é a alternativa correta, mas vamos analisar a outra só pra desencargo de consciência. E por que a outra tá errada? Ela tá errada porque fala que esse poema apresenta rimas, mas no estudo dirigido que eu disponibilizei pra vocês, na parte de linguagem, eu explico que esse poema, ele é um poema em versos brancos, ou seja, ele não apresenta rima, por isso que essa alternativa aí tá errada. Mas mesmo sem essa informação, a partir da história que eu falei pra vocês, dá pra você saber que a alternativa certa é realmente a letra D. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, comentário, crítica, elogio, pode mandar pra mim pelo direct do Instagram, que eu vou ler tudo e vou responder com muito carinho.